Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! A gente tá começando agora o 9º episódio do Acorda Maria Bonita. Então é isso, a gente vai começar hoje falando sobre micromachismo. É isso, microviolências. E alguns termos, né, que são utilizados para denominar algumas situações que acabam ocorrendo com as mulheres. Isso, mas acho que antes da gente parar para pensar um pouquinho nos micromachismos, né, eu acho que talvez seja interessante a gente falar um pouquinho do próprio machismo, né? Porque a gente vai falar de coisas sutis que às vezes a gente não percebe ou não entende, né, como machismo. Porque se a gente parar pensando anteriormente no machismo, né, no conceito, na ideia de machismo, né, acho que é importante que a gente entenda que, sim, né, do mesmo jeito que as pessoas normalmente tendem a caracterizar a feminista, né, e entender como se fosse toda uma inversão da coisa, né, da sociedade patriarcal, para uma de dominação da mulher, né, nos moldes patriarcais, que não é essa a ideia. Né? É uma busca, o feminismo é uma busca por uma igualdade, por uma sociedade onde seja equiparável que os sexos, né, que os gêneros sexuais eles não sejam determinantes nas relações de poder. E o que seria, Fê, só para deixar mais claro, essa sociedade patriarcal? Então, se a gente for parar para pensar na sociedade patriarcal, é toda essa construção histórica, né, de dominação do homem em relação às mulheres, né? A gente tem vários assim, contextos em que pensam em várias histórias, né, de sociedades matriarcais. E aí onde as mulheres conseguiam ter uma distribuição mais igualitária da sociedade. A ideia do patriarcado, ele vem muito dentro de uma lógica de propriedade, né? Ela está muito associada à construção do processo de apropriação. Então, o homem que ia caçar, ele volta agora com a caça, mas ele não quer distribuir igualmente, por exemplo, numa sociedade matriarcal, onde todos seriam distribuídos igualmente pelos filhos, né? Para os filhos das mulheres. Agora ele quer saber, eu caço para quais são os meus filhos, né? Quem é o meu filho aqui para eu poder alimentar apenas ele? Se eu quero saber quem é apenas os meus filhos, logo eu quero saber quem é a minha mulher. Só que dentro dessa lógica, ele teve essa coisa de posse da mulher, né? É a minha mulher, são os meus filhos. E dentro dessa lógica, houve a construção da questão da dominação. É tudo construído pela visão do homem, né? Isso, e a mulher como central. E a mulher vira um objeto, né? Aí tem todo o processo de objetificação da mulher, porque ela deixa de ser um ser atuante, né? Um ser que faz parte da sociedade para ser uma posse, para ser um objeto de posse. É né? como se fosse um sistema, né? Que os homens, eles estão ali aos gostos, vamos dizer assim, dos homens, não é isso? Isso, na verdade é isso, porque aí, tipo, eu tenho uma dominação, eu domino a mulher. Tudo funciona de acordo com o que vai ser mais, né, beneficiado. Construído em torno do homem, né? Isso. Como se ele fosse o centro. Não, e aí tem a coisa da descaracterização também da mulher, né? Porque você deixa de ser um indivíduo, deixa de fazer parte igual a ele e passa a ser uma propriedade dele, né? Um útero dele, né? Um acessório. Uma coisa que vai organizar a casa dele, que vai criar os filhos dele. E tem muito isso, né? Tipo, você vai criar os meus filhos do jeito que eu quero. Eu nem apareço, né? Eu nem falo com os meus filhos, nem sei quem são os meus filhos, mas eu cobro de você a criação que eu quero que você dê pra eles. Né? A coisa mais absurda do mundo. E aí, dentro dessa lógica, a gente, obviamente, que a gente não vive nesses moldes antigos do que foi o patriarcado desde o início. Mas vive a herança, né? Mas a gente vive toda essa herança de dominação do homem, da objetificação da mulher, né? De ver a mulher como algo que eu posso me apropriar, né? Que vai ser minha. Os casos de feminicídio que a gente vê aí é fruto disso. Se você não for minha, você não é mais de ninguém, porque você não existe, né? Você só existe como um objeto ou um acessório meu. Se você não vai ser meu, eu posso tranquilamente aniquilar você. Né? Então você não tem... É bem isso, né? Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Exatamente. É bem essa lógica. E, tipo assim, se eu usei uma vez, bem descartável. E somos descartáveis, né? Extremamente descartáveis. E aí a gente vive o quê? A consequência, né, de todo esse processo. De formas bem sutis, né?
Nem sempre, né? Nem sempre é tão sutil. Na verdade, essa é a questão, por exemplo, quando a gente quis falar da ideia do próprio machismo, eu acho que seria a gente parar para pensar essa aplicação mais dura desse patriarcado, né? Do cara que acha mesmo que, tô namorando com você, se você me trai, eu posso te bater, né? Faço a punição, eu vou te corrigir para que você seja a minha mulher nos moldes que eu acho que deve ser a minha mulher, né? Então, eu não consigo te ver como uma pessoa igual a mim. É alguém que é submissa a mim o tempo todo. E eles falam, eles falam das mulheres de forma assim, como um objeto, né? Um objeto de prazer ou para servir, né? Então, tem toda a descaracterização. E aí, no caso, por exemplo, o machismo seria uma coisa mais, vamos dizer assim, gritante, e os micromachismos que a gente vai adentrar, vai falar, seria coisas mais sutis, né? Porque eu também estou aprendendo, né? A gente tá aqui, mas a gente tá construindo e desconstruindo as falas, e nem sempre é muito claro, né? Algumas coisas também se confundem. Eu também estou aprendendo, tá? Eu só queria dizer que eu também estou aprendendo. Até porque é engraçado que, tipo E essa palavra micromachismo também vim ver dia desses, sim. né? E, na verdade, assim, ainda tem um certo questionamento mesmo em torno do termo micro, porque acaba dando a ideia que é algo pequeno, banal, né? Pequeno. Né? Algumas pessoas chegam a falar em machismo cotidiano, que são realmente as situações mais enraizadas, que se tornam um pouco usuais, mas que não deixam de ser características de machismo, né? Porque eu acho que essa nossa sociedade moderna, né? Ela quer, assim, por ser moderna, ela quer ser avançada, ela quer dizer que resolveu todos os problemas, e é muito engraçado porque cria mesmo em várias mulheres e em várias pessoas uma ideia de superação, né? Aquele molde antigo, aquela forma de estrutura social antiga foi superada, porque hoje somos modernos. Hoje temos muita tecnologia e as mulheres, elas conseguiram muitas conquistas. E dentro dessa lógica de muitas conquistas, não temos mais nada. Eu acho que querem passar o tempo todo aquela ideia de que não temos mais nada o que conquistar. Já conquistamos tudo. Se você não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, se você não está conseguindo dar conta da sua vida, é uma incapacidade sua. Porque o machismo foi superado. Já assumimos todos os locais de poder e já estamos bem, né, ali definidas naquele. Eu acho que essa é a grande questão quando a gente continua no debate, né? Porque eu acho que passa isso mesmo para muitas mulheres. E principalmente para quem vivencia, por exemplo, convive com pessoas que têm um machismo muito forte, né? E assim, explícito, sem vergonha de achá-la como uma pessoa menor, incapacitada e tratá-la e assumidamente fala dessa forma. Então, quando ela vê outras mulheres conseguindo, dirige um carro, sai sozinha à noite, tá vendo que não tem mais impedimento, né? Se você não consegue fazer isso, é uma incapacidade sua, é um problema seu. A sociedade já não tem mais nenhum tipo de responsabilidade em relação às coisas que você não consegue, né? E aí eu acho que isso vem muito dessa coisa do moderno, né? Do capitalismo também avançado, que equiparou todo mundo pode tudo, é só ter dinheiro que você pode. E, na verdade, não é isso, né? A coisa acontece do mesmo jeito, né? Com toda essa herança, como o Fran falou, mas de forma sutil. Isso, justamente, né? E aí é nisso que entra esse machismo cotidiano mais sutil, são aquelas pequenas situações que acabam colocando, né? Constrangendo as mulheres. Às vezes a gente acaba nem se dando conta, mas sente aquele incômodozinho, aquelas pequenas situações que causam incômodo, constrangimento, né? E que tá meio que enraizado. Por exemplo, quando se fala que mulher não sabe dirigir, né? Ou que não dirige bem e tal, é um preconceito. Aquela velha frase, mulher no volante, perigo constante, que é ódio, né, dessa frase. É um preconceito e é um tipo desse micromachismo que tá ali enraizado, né? E só uma coisa assim, só para deixar uma diferença bem clara, por exemplo, quando eu quis falar sobre machismo, por exemplo, o machismo quando fica escancarado, quando, por exemplo, num relacionamento, o cara diz, não, essa sua roupa é curta, né, você não pode sair com essa roupa, então acho que é uma coisa assim muito, eu sei que é machismo, eu sei identificar. Essas outras formas, né, a gente não consegue. Isso me lembra uma ilustração, agora eu não lembro, mas é uma ilustradora que eu vi, que ela fez, tipo, como é que a gente consegue identificar se aquela fala está sendo machista ou não. Inverte o papel. Pensa como se você estivesse falando com um homem uma coisa que você ia falar para a mulher. Né? Aquela coisa de, por exemplo,
essa questão da roupa, a questão de questionar quando vai sair, algumas questões assim, você ter o pensamento inverso, né? Fazer pensando, se fosse falando pro homem, como é que aquilo soaria? Se soar estranho, é machista. Mas é engraçado porque, por exemplo, essa tua fala é ainda mais sutil. Na verdade, na prática, é ainda mais sutil. Porque é isso, você consegue identificar fazendo esse exercício que Fran falou que é ótimo, mas o homem moderno, né, aquele homem desconstruído, né, aquele aquele que é perfeito, sabe? Chega essa daí, né, só desconstruído. E ele chega também para iluminar, né? Ele chega para esclarecer todo mundo sobre o que é o machismo, sobre o que é o feminismo, né? Ele entende tudo, né? Ele sabe tudo, ele é perfeito. E aí ele não fala da sua roupa, ele fala da sua roupa. Agora, como é que ele fala da sua roupa? Ele não diz, né, você vai com essa roupa. Não diz mais, né? Não diz mais, porque ele é não, ele é um cara avançado, evoluído, né? Então ele não fala mais dessa forma. Ele pode usar aquela estratégia do proteger, né? De ter uma fala mais sutil. Não, eu tô querendo, tipo, alguma coisa que remeta à proteção. Que por trás vai estar escondido esse machismo. Ou eu prefiro, também. né? Prefiro você com essa roupa, porque você fica mais bonita. Mais bonita. Esse aí, você fica muito mais elegante, né? Com a outra roupa. Ou então essa outra roupa te deixa muito melhor, né? E na verdade é uma forma apenas dele estar manipulando o que você vai usar, né? Então ele já diz, mas você não tá muito legal com essa maquiagem, eu acho que talvez devesse usar um pouquinho menos, você fica melhor com outra. Ou sem, né? Natural, as coisas, né? Vamos ser todo mundo muito natural. Então eu acho que isso aí que a gente precisa falar é sobre esse micromachismo, porque a gente não percebe, né? E enfim, a gente não consegue nem enxergar direito quando a gente vê, a gente já tá, tipo assim, tão perdida nessa história toda. Sim. E as coisas que estão realmente enraizadas também. Que mulher tem mais habilidade para cuidar da casa, que mulher tem mais habilidade na cozinha. A sua comida é ótima. Aí, o que é que ele faz? Ele não diz mais que você é a mulher que tem que ir pra cozinhar. Não, a sua comida é tão boa. Nossa, aquela inversão de papéis, né? Eu vou, sei lá, vou lavar o carro, vou aspirar o carro enquanto você cuida da casa, né? Enquanto você faz a comida. A questão do ajudar, né? O marido que ajuda a cuidar da casa, como que se não ajuda fosse, a cuidar do como filho. se não morasse ali, né? E assim, ele é o herói, né? Ele é. Quando eu ajuda, nossa, ele é maravilhoso. Porque mas a mulher, né? não está fazendo mais do que a obrigação. Não, e assim, quando você é mãe, né? Eu tenho uma amiga que é mãe. Aí tipo, eu vou dar banho no bebê. Aí todo mundo, nossa, o pai vai dar banho na criança, né? Aí tira foto, 1000 fotos também pra registrar que ele dá banho na criança. Mas cadê a toalha? Onde é que tá a roupa? O que é que eu uso? Como é que eu faço? Aí ele vai dar banho na criança e você assessorou você fez todo o trabalho de suporte quando da coisa. Você faz, né? Quando a mulher que faz, foto. não tem isso, né? Ela não fica pedindo, ela já vai lá, já sabe. Você vai ter e é como se assim, você entende mais, você, né, sabe mais, você tem o dom. Nossa, essa palavra é horrível, né? O dom de ser mãe porque sabe cuidar. Né? Como se o pai precisasse, assim, ele não conseguisse assumir esse papel porque ele não tem o dom, né, de ser mãe. Só cabe à mãe fazer isso, né? São essas, assim, né, essas situaçõezinhas que a gente acaba e aí assim, como e aí vem pra tudo. É engraçado essa coisa da direção, né, do carro. Eu acho que a gente tem muito disso, de tentar colocar a gente de volta pra casa, né? E aí isso que é importante entender, que esses micromachismos são formas de tentar manter, mesmo uma ideia de sociedade moderna, atualizada, a gente num velho papel, né, de dominação patriarcal. Então, por exemplo, a mulher pode dirigir, pode, mas você recebe muito mais buzinada do que qualquer outro homem. Eu me lembro, tipo assim, a gente tava no trânsito uma vez, bem caótico, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, assim, um monte de cagada mesmo. E aí o Fabrício fez alguma coisa assim que pegou um pouquinho a faixa. O
cara não pensou duas vezes, ele vai, encosta o carro e diz, tá pagando 2 IPVA. Eu nunca esqueço. Foi. Eu tava aprendendo a dirigir, teve várias situações. Porque você tá aprendendo a dirigir, né? Você paga vários micos. Não, mas eu acho que é porque você tá mais insegura também. Também. Porque eles passam também essa coisa da insegurança. É uma coisa que é plantada na gente muito. Porque também o homem, né, quando é jovem, o pai vai logo ensinar, né? Coloca logo o menino na direção pra aprender. Claro que, assim, tem outros pais que colocam a menina também, mas não é a maioria dos casos, né? Então, a menina, pra tentar, né? A mulher, pra conseguir comandar ali a direção, nossa, isso aí é muito trabalho, né? Da gente, força de... justamente. Então, uma vez eu tava fazendo a baliza lá, sofri, meu carro sem direção, né? Elétrica, mecânica, quase e eu lá... Exatamente. Quando eu consegui... Eu não tinha percebido que o cara tinha parado o carro pra ficar me olhando. E quando eu consegui colocar, aí o cara fez assim, parabéns, assim, ó. Aí eu, gente, se eu fosse um homem, o cara estaria fazendo isso? Não, porque eles nunca falam da mesma forma com o homem e com a mulher. É muito diferente a fala, né? A gente tem até o exemplo no BBB. Que quando a fala, por exemplo, o Caio é um exemplo clássico. Quando ele tá falando com os homens, ele tem um tom de voz. Quando ele tá falando com as mulheres, ele tem outro tom. Dá pra ver como ele se irrita, né? Quando tem uma interferência feminina, dá pra perceber como ele se irrita muito mais quando vem uma interferência do homem. Né? E isso é complicado porque são pequenas agressões, porque dependendo de como a gente vai reagir a isso, a gente pode dizer, não quero mais dirigir para evitar esse tipo de situação. Né? Você foi constrangida por um desconhecido. Na verdade, você não parou de fazer baliza? Você evita, né? Você olha assim, não. Você é constrangida e assim, então... Aí você olha assim, quantas pessoas tem, você olha ao redor, quantas pessoas tem pra ver eu fazer baliza. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer a baliza, que eu entrei numa baliza perfeitamente, aí eu saí do carro e fiquei procurando alguém. Ninguém para pra elogiar, né? Aí ninguém viu eu fazendo essa baliza, depois de tudo que a gente já passou pra continuar no carro dirigindo. Eu me lembro também de uma situação em que eu tava dirigindo, e eu não lembro exatamente o que foi que eu fiz, se eu fiz algo de errado, é possível, porque era bem no início, que eu tava começando a dirigir. E é engraçado esse negócio de ser no início, a gente lembra mais. Por que no início a gente lembra mais? Porque a gente tá rompendo, né, uma questão que é muito difícil, que é essa coisa de estar assumindo um papel, de poder ir e vir como quiser e tal, e tem toda uma pressão, você não é capaz de manipular esse carro, né, esse instrumento e tal, então tem... E aí marca muito, porque foram coisas que, assim, hoje a gente continua passando por essas situações, continua. A diferença é que agora eu já consegui dizer, sinto muito, querido, pode ficar, né? Pode ficar no seu cantinho aí que eu vou passar. E todo mundo erra, inclusive, assim, tem até estudos aí que comprovam que os homens, né, no volante, eles são muito mais, assim, causam muito mais acidentes de trânsito, porque eles têm um né? excesso de confiança, enquanto a mulher fica muito mais atenta. Pois é. Até por causa das aí eu me lembro de uma situação que, tipo assim, eu fiz alguma coisa, deve ter feito. Eu não sei nem sei se fiz, né? Porque a gente já toma que fez, porque... E aí o cara, aconteceu alguma coisa no carro, eu tava dirigindo, o cara veio com o carro, 2 caras dentro do carro, ele emparelhou o carro e ficou me encarando. Sem falar as buzinadas que a gente recebe também, né? Não sei se foi o caso como eu tava acompanhada, aí a pessoa que tava do meu lado era um homem, ele encarou de volta. E aí eles passaram. Eles respeitaram quem? O outro homem. O homem que tava dentro do carro. Se eu tivesse sozinha, né? Mas só aquele medo que ele colocou, né? E aí pronto, aí tá toda a montagem da estrutura patriarcal, né? O cara me vê como não estando ocupando um local que eu deveria estar ocupando, né? Fazendo uma ação que... Aí ele vem e me constrange, mas aí ele me respeita, quer dizer, não me respeita, né? Ele vai passar direto quando ele vê um outro homem. Aí cria assim, aquela coisa, eu preciso de um homem pra me defender nessa estrutura. E tem os outros exemplos clássicos, né? Quando se está no restaurante o casal, a conta sempre vai pro homem. Quando, por exemplo, o cara vem dar em cima da menina, que ele não vê que ela está acompanhada. Quando ele percebe que ela está acompanhada, ele vai se desculpar com o cara, não com ela, com o namorado, né? Não, esse do restaurante, Fran, era muito comum, né? Você vai com o namorado lá, aí no final, pra pagar a conta, a maquineta é sempre pro namorado, nunca é pra você, tá entendendo? Tipo, assim, eu não posso pagar, né? Porque ele não deixa assim no meio ou pergunta quem vai pagar, né? Seria uma forma mais... São essas questões que já estão tão enraizadas e muitas vezes a gente não deixa passar porque é uma coisa que se tornou corriqueiro, né? Então acaba passando. E é engraçado assim que eu sou mais antiga, né?
Aí tem uma coisa que, por exemplo, mulher não bebe, é feio mulher beber, né? E aí o que é que acontece muitas vezes nos casais? Hoje talvez um pouco menos, mas acontece. O garçom ele traz um copo. Você pede uma cerveja, tá um casal, ele traz um copo. Entendeu? E o copo é pro homem. E se a mulher quiser beber, ela bebe no copo do homem. Por isso que pra mim é muito significativo esse negócio de compartilhar o copo. Porque eu só bebo se o homem que está comigo deixar eu beber, né? E eu bebo escondido, porque eu não posso ter o meu próprio copo, né? E eu também bebo a quantidade que ele permitir que eu beba, né? Então essa coisa de compartilhar o mesmo copo, pra mim, é uma coisa muito pensada e é uma coisa que eu lembro... Mas eu acho que isso é bem sutil, porque eu acho que... Muito sutil. Né, pra você nem percebe, exatamente. Não, vou colocar aqui o copo pra gente. Por que eu não posso ter o meu copo? Por que eu não posso tomar a cerveja, a minha cerveja, né? Da mesma forma, por que eu não posso pagar a minha conta? Sabe? Sim. Nada contra se você quiser pagar a conta, assim, mas, tipo, é uma coisa que o casal é que tem que decidir como isso vai ser organizado. Justamente o problema é essa questão do ficar subentendido, né? Esse subentendido é onde pega o que é o chamado o micromachismo. São essas pequenas situações que ficam meio que subentendidas e são um resquício dessa sociedade patriarcal. E sabe o que é mais complicado também, meninas? É pensar assim, que como o homem não tem, né, não passa por essas pequenas, essas sutilezas, essas coisas que acontecem, eles encaram como um mimimi nosso, né? E isso você tá falando disso, fazendo, Por que né? você não pode fazer isso assim? Que frescura! É. Essas questões são muito estruturais, porque, por exemplo, houve uma época em que se pensava que as mulheres elas estavam incluídas, por exemplo, na questão do voto, da participação política, no voto do marido. Então, por exemplo, o homem votava pela família, entendeu? É um voto familiar. Então, por que o homem vota e a mulher não vota? Porque é o voto da família. Então, ela está incluída na participação política pelo marido, que é o pai da família. Então, a mesma coisa, você vai tomar a sua cerveja no copo do seu acompanhante. Agora, tenta imaginar isso pelo lado inverso, né? A situação contrária. Como as pessoas iriam achar absurdo. Pois é. E é isso, acho que aí dentro dessa questão, né, desse machismo cotidiano, a gente tem alguns termos que para caracterizar certas situações, né, que começaram a ser mais falados nos últimos anos. E eu acho interessante a gente trazer aqui, né? Assim, como são termos em inglês, né? A gente tava assim, né? E aí? Como é que a gente vai... E é interessante que são coisas que a gente sabe, que tá no nosso cotidiano. Sim, é bom, mas é importante a gente isso. pensar que, tipo assim, agora a gente tá conceitualizando ele. Eu acho que a internet também trouxe muito isso, né? Fez um boom, justamente por esses termos, né? Serem trazidos de fora, né? Porque as pessoas conseguiram definir, a partir do que a gente já sabe, né? Sabe mais de forma... que a gente não conseguiu dar nome. E aí, sim, né? e essa questão do dar nome é importante justamente porque a partir do momento que não dá nome é aquela coisa, acaba passando. A partir do momento que a gente consegue dar um nome àquilo, né? Ele fica mais... Sim, como fica se mais uma estrutura, né? Fica agora eu mais posso fácil mais fácil de identificar também. Eu acho que é isso também, acho que é bem isso, Fran. Tipo, quando eu sei o que aí ele fica mais cria fácil, exatamente. uma corporeidade. Então, assim, entre os termos, né, tem o interrupting, acho que eu tô treinando aqui o inglês, né? Queria uma plaquinha aqui. Que é aquele momento que a mulher tá lá falando, nossa, isso aí eu já vi entre amigos, meus casais de amigos, que a mulher tá lá falando um assunto que ela sabe até dela mesma, aí o cara vem e interrompe e vai falar da história dela. Tipo assim, eu faço tal curso, não sei o que, aí o cara vem e fala, mas no curso dela, né? Não sei o que, não sei o que. Vai Nossa, contar a história assim, dela, né? Ela não sabe contar exatamente a história dela. Quantos casos a gente não vê, às vezes a gente passa com amigos. E eu acho que é importante também os nossos amigos homens, quando perceberem isso, falarem, porque às vezes o cara não escuta da gente, né? Se a gente falar, você tá interrompendo, aí nossa. Sim. Se a gente Essa aí é bom, isso, é coisa né? de não me interrompa, né? E normalizar fazer isso, né? Porque quanto mais a gente cala, continua a acontecer. Então a gente tem que normalizar essa realmente pontuar. Você tá me interrompendo.
Porque às vezes a gente fica até... A gente fica constrangida. Isso é muito engraçado. A gente fica constrangida de dizer que o cara tá interrompendo a gente, que ele quer explicar algo que a gente já sabe. Que ele está violentando, né? Que é interessante que a gente marque que são violências, né? Sim, são formas porque de... isso silencia, né? São formas de silenciamento, exatamente. Aí o próximo tem o gaslight, ó, que é justamente quando a mulher é tratada como louca, né, pelo cara. E aí tem um exemplo lá do BBB, né, voltando, que a gente tá bem assíduo aí no BBB, do Fiuk e da Juliette, quando foi fazer o bolo, né, mas recente a torta, não é isso? E aí, meninas, contem aí. Teve a cobertura do bolo, né, que ele disse que ela tinha comido toda a cobertura, né, não tinha deixado pros outros. Aí ela foi, ela acabou chegando num momento na conversa, durante a conversa, que ela ficou se perguntando, sério, eu fiz isso? Porque a mulher realmente, assim, a situação é colocada de uma forma que a gente começa a se questionar. Eu acho que todo mundo já vazou por isso muito. Com certeza. Será que eu fiz isso mesmo, né? Dentro de relacionamentos acontece muito, é muito comum. Né? É porque eu acho que o homem tem uma autoconfiança, né? Ele é banhado em muita autoconfiança. Não que isso seja ruim, mas isso acaba gerando uma distorção na relação, porque enquanto ele é educado e tratado dessa forma, a gente é sempre na dúvida, né? De que não fez, de que não tá direito. Então, a gente não consegue ser tão assertiva. E até quando a gente é assertiva, aí é todo... Né? Tipo, você tá no TPM, né? Aquela história, Nossa, né? essa daí o tempo todo, então, né? você não chega pode a ficar dizer... irritado com razão por nada, né? Então, quando o cara chega com uma história, você tem certeza de que não foi aquilo, mas aí você não tem justamente essa certeza. Você se questiona, porque a gente tem essa coisa de se questionar. Se você é tão assertiva quanto ele... Né? Aí você já... Só pra fechar, assim, essa questão do Fiuk e da Juliette, eu lembro também que ele... justamente ela ficou, né? Será que eu fiz isso mesmo e tal? Foi um pedacinho. E até a questão do leite condensado, né? Que ele disse que não tinha. E ela tinha visto que tinha leite condensado dentro da despensa. Até porque foi ela que organizou a... Pois ela teve que ir lá, olhar, abrir a despensa, pegar e dizer, ó, aqui. Né? E mesmo assim, a fala dele, aquela fala bem assim... Tranquila, como isso se... Isso é muito a característica desse novo... Esse homem que tá mais desconstruído, não fala alto, justamente não a forma como ele fala, que é característica do gaslight, ele não vai ser direto. E ele vai ter uma forma de manipulação. E ele manipula a situação pra ela ser quem é louca. Mais uma vez ela tá lá. Quantas vezes a gente não passou isso dentro de um relacionamento, né? De pensar, nossa, mas será? Realmente, eu fui muito exagerada nisso aí, ele tem razão. Não, você se questiona. E quem assiste a cena, quem vê só o que tá acontecendo, olha e faz aqui, aquela é uma doida. Então, tudo que ele vier falar sobre aquela situação, as pessoas tendem a Porque às vezes o cara nele. vai contar pro amigo de outra forma. E aí o amigo chega pra você e fala assim, nossa, mas ele, né? Não, mas aí o amigo viu a tanto? cena de você extremamente irritada, de você descontrolada, porque você já foi violentada. Sim. E aí ele manipula toda a situação, né? Porque aí ele fala pro amigo e o amigo lembra da cena. Que a cena é qual? É você descontrolada, irritada, falando alto. Logo, a historinha dele louca, bateu né? com o que as pessoas viram. E, na verdade, isso não tem nada a ver com o que de fato aconteceu. Exato. E isso é a coisa mais normal, né? Esse nosso Acontece. mundinho avançado, civilizado. E aí, Aí a gente tem o mansplaining também, né? Que é quando aquela situação do homem achar que sempre sabe mais, né? Às vezes ele vai querer explicar algo pra mulher, coisas óbvias, explica como se a mulher fosse bem idiota, como se ela não tivesse capacidade de entender aquilo. Isso nem acontece com nutricionista. Já tivemos situações, né, Fran? Pois é, querer explicar algo que a gente já sabe. E como se a gente não soubesse, como se ele tivesse maior capacidade, né? Chegou para falar, né, sobre diabetes e falar de taxas e o que deveria comer ou não deveria comer. E falou. E o pior é que assim, eram 3 amigas, eu, Fran e outra amiga que era nutricionista. Eu fiquei naquela, se você se sente constrangida de dizer, ei, peraí, a gente sabe. Mas assim, ainda bem que temos, né, uma pessoa maravilhosa que chegou assim pra dizer, somos nutricionistas, a gente sabe, e né? O pior é que ele sabia também que a gente era nutricionista. Pronto, e acho que o outro termo, né, é o bro-peering. Que eu não conhecia. Pois é.
Mas que é muito. Eu também não conhecia. Na verdade, tinha ouvido, os poucos conhecia bem menos também. Mas esse acho que é o menos usual ainda. Que é muito comum em ambientes de trabalho, eu acho, principalmente, né? Quando o homem acaba meio que se apropriando da ideia de alguma mulher. Porque a mulher tem uma ideia, por exemplo, e não é escutada, tipo, é meio que ignorada mesmo. E quando, às vezes, o homem vem e fala a mesma coisa e é ouvido. Tem até um episódio do Porta dos Fundos que fala isso, que eles estão no ambiente de trabalho, não sei se vocês já viram, estão no ambiente de trabalho, a mulher começa a explicar, aí o cara faz justamente isso, né, fala, como se fosse a ideia dele, ela fala, isso é machismo, aí o outro que é, aí eles começam a explicar, tipo, aí ela acaba desaparecendo dali, né, imagina a mulher. E aí às vezes acontece também de você falar, tipo assim, eu acho que acontece da mulher às vezes falar baixo, ou então eles dizem que não escutam, né? Não, essa é a parte muito comum. E se irritando, né? Que tipo, você falou. Só que você falou, só que eles não estão acostumados a escutar vocês, ou aí eles acham que é o inconsciente deles, né? Eu acho que é isso, aí você fala, só aí como eles não escutam, né? porque eles só conseguem escutar a voz de outro homem, né, da forma assertiva e tal, aí ele acha que isso veio do além, naquela voz que ele escutou, e diz que é dele, e aí ele fala no mesmo tom e fala da mesma forma que um outro homem vai escutar, e você simplesmente fica desaparecida nisso. É essa falta de credibilidade, né, na mulher. Realmente isso. E ela é assim, né, por você pensar como ela, uma alimenta a outra, né, outra, né. Na verdade, por você não ser escutada, você para de falar e nesse parar de falar, você alimenta o espaço que o outro vai ter sobre você. Desse jeito. Então, é isso, minha gente. É isso, e eu acho que assim, as pessoas também que vão assistir poderiam dizer, né, quais situações dessas passaram, se já passaram, ou outras que a gente não mencionou aqui, porque são diversas, né? Com certeza. Eu acho que justamente como o Fran falou, vai depender também de como você vai se sentir e você colocar o homem na situação, né, nessa situação que você tá ali passando também, né? Isso. E fiquemos atentas, né, para essas coisas. Acho que é importante isso, realmente trazer esse questionamento, tanto nós mulheres, como também é importante que os homens comecem a questionar uns aos outros, né, já que eles se dizem apoiadores da causa. Que acho que é bem isso mesmo, para começar que essas situações ocorram com menor frequência. Eu acho que é só isso, porque quanto mais a gente cala, elas vão continuar ocorrendo. Não só em relacionamento, como ambiente de trabalho, amizade, em qualquer lugar. Nos diversos tipos de... E eu acho que porque assim, essas coisas elas acontecem diariamente. Agora, cada vez mais que a gente sabe que existe um contexto, que você não está sozinha, que isso é estrutural, eu acho que é importante pra gente localizar e dizer, olha, isso aqui precisa mudar. Não, justamente. E porque até, infelizmente, até nós mesmas, mulheres, ainda reproduzimos essas coisas em alguns momentos. Naturalizamos. Né? Naturalizamos, isso. E a ideia é justamente isso, que a gente pare de naturalizar esse tipo de atitude. Exato. É isso, gente. Esse Obrigada, aqui foi né, o nosso estarem nono episódio. Nono episódio. Se inscreve no canal. Dá like comentário, no vídeo, compartilha. segue a gente no Instagram também, manda pra alguma amiga, né, algum amigo também, que pra quem seja interessante, né, que acha interessante ouvir. É isso. Isso. Até o próximo. Até.